8, agora o Cruzeiro em debate aqui no Rádio Esportes. Oi, Edu Panzi, vamos falar do elenco do Cruzeiro, movimentações para essa temporada. E ontem a gente fazia aquele exercício do que seria o ideal para a equipe atleticana para esse começo de ano. Para a equipe do Cruzeiro, Edu, é um time com muitas modificações, o cenário é bem diferente, é uma transformação de fato no elenco. Falamos de 13 reforços confirmados, números que devem se aproximar a 15 reforços para essa temporada. O Cruzeiro ideal para esse ano começa de fato com grandes reformulações, com muitos nomes entre os titulares diferentes também, né, Edu? É muito difícil montar o time do Cruzeiro porque mudou muito, né? Você falava aí, o Thiago Reis trazia o noticiário de 13 reforços, muitas saídas. Então é uma reformulação quase que completa. É muito mais fácil hoje montar um início de temporada de time de 11 titulares de Atlético, de América, do que do Cruzeiro. E aí não é nenhuma crítica, é porque o Cruzeiro qualificou o seu elenco, né? O Cruzeiro saiu de uma Série B para uma Série A e a cobrança era por qualificação técnica, e o Cruzeiro fez. O elenco do Cruzeiro hoje tem mais qualidade técnica. Vai entregar o que o elenco do ano passado entregou em termos de resultado? Ninguém sabe. Mas em termos de qualidade técnica tem mais potencial para jogar uma competição mais difícil. Mas montar o time titular é muito difícil. A gente imagina que no gol é o Rafael Cabral, esse não tem muita dúvida. A gente falava ontem, ouvindo o Anderson, que não parece ter disputa, né, no primeiro momento. Não, né? Acho que o próprio Anderson sabe, tem ciência disso. E dá para pegar, Cirilo, alguns jogadores que ficaram como espinha dorsal. O Rafael Cabral é um, o Lucas Oliveira é outro, o Neto Moura e Bruno Rodrigues. Eu tô falando de 4 jogadores, cada um em uma posição, de um setor. Um no gol, um zagueiro, um meio-campista, o outro atacante. E aí você começa a montar o quebra-cabeça. Quem vai jogar ao lado do Lucas Oliveira? Ele vai ter 2 zagueiros? Ou ele vai ter apenas um companheiro como zagueiro? O Pessolano vai mudar o jeito de escalar o time? Porque muito se fala, o Cruzeiro jogava, o Pessolano gosta do 4-3-3 e mudou para 3 zagueiros. Mas vamos lá. O Cruzeiro defendia com linha de 4. O Cruzeiro atacava com saída de 3. E saída de 3 você faz com 2 zagueiros também. Ou você traz um volante ou você traz um lateral. Então, sinceramente, você pode jogar num 4-3-3 e fazer saída de 3. Não muda muito. Quando o Cruzeiro estava com a bola, era um sistema com 3 na saída, 2 à frente, geralmente Machado e Neto Moura, e uma linha de 5 atacando. E aí, dentro dessa linha de 5 atacando, havia alguém que baixava para buscar essa bola, alguém que dava mais profundidade, o jogador mais centralizado, que geralmente era o centroavante. E para defender, o Cruzeiro começava defendendo, marcando a saída do adversário, com um sistema de 4 jogadores na defesa. O Zé Ivaldo era o terceiro zagueiro, mas fazia função de lateral pela direita. O ala que baixava para defender era o Bidu, então era uma linha de 4 defendendo, um jogador à frente dessa linha, que era o Felipe Machado. Uma linha de 3 lá na intermediária do time adversário. Essa linha de 3 tinha o ala, que vinha pela direita, tinha um meia e mais um atacante, e uma linha de 2. Então, eu fico assim, quando fala mudou de 4-3-3 para 3 zagueiros, na verdade nunca foi nenhum nem outro. O Pessolano tinha um jeito de jogar e ele utilizava zagueiro para defender como lateral e zagueiros para saírem numa linha de 3 com volante à frente. Eu tenho dúvida como que vai ser essa montagem, se a gente vai falar de 2 zagueiros junto com o Oliveira, se é apenas um. Eu acho que o trabalho, o dia a dia, vai mostrar ao Pessolano o time ideal, mas principalmente os jogos mais pesados. Os clássicos, contra Atlético, contra América, o início do Campeonato Brasileiro, porque foram esses jogos que mostraram ao Pessolano a necessidade de ter um defensor a mais. Ô Alexandre, o Edu traçou alguns atletas que funcionariam como uma espinha dorsal no comparativo com a última temporada. Ele fala do gol, fala da zaga no caso do Lucas Oliveira, do meio-campo do caso do Neto Moura, do Bruno Rodrigues, que chegou no meio da temporada e foi uma importância técnica também para a reta final do Cruzeiro. O caminho é esse, você enxerga esses caras como de fato fundamentais para esse começo de temporada, essa espinha dorsal, um Cruzeiro bastante modificado para esse novo cenário. Qual seria o caminho ideal para os primeiros passos do Cruzeiro, Alexandre? Olha, ô Cirilo, eu peguei aqui e montei um time só com os reforços que chegaram. O Cruzeiro
ele não trouxe nenhum lateral esquerdo, mas trouxe 2 da direita, né? O Igor Formiga e o William. Isso. Tá? E manteve o Gasolina. Isso. Aí eu montei um time aqui para saber do Edu se ele acha que é mais forte ou menos do que o do ano passado. Anderson, aí o Formiga ou William, Neres, Reinaldo, aí tem que ser o Formiga ou William improvisado na esquerda. Fernando Henrique, Ramiro, Alisson, Nicão, Wesley e Matheus Vital. É um time reserva? Não, só com reforços. Só com os reforços. Só os reforços. O Anderson. Aí o Cabral acho que vai ser titular. Lateral direita tem o Formiga ou William. Na zaga, Neres e Reinaldo. Eu acho que o Oliveira entra no lugar do Neres aqui. O Reinaldo tem chance de ser titular, depende ele jogar do com 2 ou Valdez. 3 também. Isso. Lateral esquerdo, o Cruzeiro não trouxe ninguém. Fernando Henrique, Ramiro, o Alisson. O Alisson tá jogando como terceiro zagueiro, né? Tá treinando como um terceiro zagueiro. Nicão, Wesley, Matheus Vital. Eu acho que é um time mais qualificado do que o time que encerrou a Série B de 2022. Do que o titular que terminou a temporada, você fala. O Alisson tá treinando como um terceiro zagueiro, aí eu tenho curiosidade de ver como que ele é visto como um terceiro zagueiro. Na saída de bola, quando o Cruzeiro tem a bola? Deve ser tipo foi o Neto Moura em algum momento. Machado chegou a jogar também. Então, se é quando o Cruzeiro tem a bola, ele não é um terceiro zagueiro, ele é o volante que baixa para fazer a saída de 3. Aí é um erro de avaliação de quem falou que tá treinando com 3 zagueiros. Não é. Porque o Atlético, por exemplo, não joga... O Alan recua muito para fazer saída de bola. No Flamengo Pelo era o menos Felipe com o Luiz Cuca, quem recuava para fazer a saída de bola. Tem que saber se ele vai defender como um cara entre 2 zagueiros. Aí ele tá jogando e atuando como um terceiro zagueiro. Assim como era com Zé Ivaldo, Oliveira e Brock. Exato. E o Zé Ivaldo defendia como lateral direito, porque o Cruzeiro não tinha o ala pela direita. Quem fez essa função durante muito tempo foi o Bruno Rodrigues. Nunca foi o ala. Ele não voltava para fechar a linha de 5. Ele marcava a saída de bola do adversário lá. Então, é essa leitura que precisa ser feita. Eu acho que é o dia a dia, Simões, que vai mostrar o Pessolano. Agora, esses nomes que você falou aí, que você montou um time com contratação, teoricamente, é mais qualificado tecnicamente. É um time que, teoricamente, pode entregar muito mais. E precisa entregar mais. Porque o Cruzeiro vai jogar a Série A. Aquele time que teve um acesso na 31ª rodada, foi campeão ali na 32ª ou 3ª, não me recordo. Na rodada seguinte, ele entregou muito na Série B. Mas o próprio técnico Pessolano, dando entrevista, falou: esse time que vocês estão vendo voando na Série B ia brigar para não cair na A. Então, Pessolano deu o recado. Plena consciência. E a gestão pegou a visão, como a turma gosta de dizer, e reformulou o elenco.